Pinga Fogo, com Richard Simonetti. Eclosão de manifestações. O Brasil jamais será o mesmo. O clamor em favor da ética e da moral é geral. Richard, finalmente o nosso povo acordou? A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Eu lembro uma expressão muito interessante de Abraham Lincoln, o grande presidente americano, quando ele diz que pode se enganar a alguns por todo o tempo, a todos por algum tempo, mas não se pode enganar a todos por todo o tempo. Essa expressão é muito interessante e nos fala do despertar da consciência nacional das pessoas que vivem no país, que de repente começam a perceber que estão sendo enganadas, que há desmandos que são cometidos. E é exatamente o que está acontecendo no Brasil. Nós sabemos que a corrupção está quase que institucionalizada em nosso país, envolvendo o meio político. Sabemos que há muita coisa errada que tem que ser consertada, há muitas leis que têm que ser apresentadas e aprovadas. Enfim, há muitas mudanças, que parece que não há interesse nenhum nessas mudanças. Então o povo está acordando para isso. Acho que essas passeatas, essa movimentação toda, é tudo altamente salutar. Acho muito importante essa movimentação, que é uma forma de pressionar os políticos. Ainda estava lendo na revista Veja uma coisa muito interessante, falando que Brasília precisa voltar a viver no Brasil, porque o povo de Brasília parece que são ETs, né, que são extraterrestres, que não tem nada a ver com o Brasil, onde há carências envolvendo saúde, educação, enfim, todos os setores da atividade brasileira, nós vemos problemas, e não por falta de dinheiro, mas por mau uso dos recursos. Então, acho esses movimentos muito importantes, que devem existir, só que há um detalhe, eu lembro de Gandhi, que fez uma revolução na Índia, libertando o povo indiano da tutela inglesa sem derramamento de sangue. Ele tinha uma expressão que eu acho fundamental e que deve ser lembrada por todos aqueles que estejam interessados na mudança do país e participando, inclusive, desses movimentos. Gandhi dizia o seguinte: não há caminho para a paz é o caminho. Ele quer dizer o seguinte: para nós reivindicarmos mudanças, é preciso que estejamos em paz. Se fizermos a coisa de uma forma agitada, jamais conseguiremos pacificar o nosso país, jamais conseguiremos alcançar os objetivos desse movimento todo. Então, esses excessos que têm sido cometidos, inclusive por pessoas mais exaltadas, podem comprometer o movimento. De repente, podemos nos ver numa situação muito difícil no nosso país. Então, é uma mensagem que eu entendo que todos devem assimilar bem. Se nós queremos mudar o país, é bom que nos movimentemos, que façamos aos políticos saber que nós não estamos satisfeitos com o que está acontecendo, mas fazer a coisa em paz, né? Porque o tumulto, a guerra, não leva a nada. Nunca tivemos uma situação melhor para um país ou para uma coletividade na base do derramamento de sangue, na base da guerra, principalmente a chamada guerra civil. Entendo até que esses movimentos têm também o apoio da espiritualidade. Os mentores espirituais da nossa pátria, eles também procuram nos auxiliar nesse particular, mas é preciso que façamos a coisa como verdadeiros cristãos, né? Sem abusar, sem ultrapassar os limites da sobriedade, do discernimento, seria por aí. Trabalho com arte e educação com crianças da periferia de Bauru, onde a violência é refletida nas crianças pelos pais. Apenas a ajuda de psicólogos, acredito que não será o suficiente. Espíritos obsessores já podem ter se aproveitado dessas crianças entre 7 e 11 anos?
As crianças, principalmente nessa faixa etária, têm uma assistência do mundo espiritual. Não dá para dizer que são crianças que estão sendo envolvidas por espíritos obsessores. O que acontece é que, em face do próprio meio em que essas crianças se desenvolvem, das suas limitações, do subdesenvolvimento até de células cerebrais, que impede uma visão mais abrangente, mais realística, até das suas próprias necessidades, é que leva a criançada à rebeldia. Já o adolescente tem uma tendência normal para a rebeldia. Numa situação dessa, injustiça social, em que essas crianças estão praticamente marginalizadas, fica mais fácil entrar para o desvio. Não obstante, a proteção da espiritualidade. É meio difícil que obsessores consigam se aproximar de uma criança de 7 anos, 8 anos, levando a um comportamento vicioso ou irregular. Normalmente, essas crianças têm uma proteção do seu mentor espiritual. É a partir do despertamento do espírito, quando ele entra na posse de suas faculdades, quando ele mostra quem ele é realmente, isso logo depois de concluída a adolescência, lá para os 16 anos, que ele começa realmente a ser sensível até a influências espirituais que possam desajustá-lo ou levá-lo a um comportamento irregular. Antes que isso aconteça, e até para uma recuperação dessas crianças, eu entendo que esses movimentos que são feitos, de ter um time de futebol, de ter uma prática artística, de ter uma orquestra mirim, uma série de coisas que nós vemos aí diuturnamente acontecer no Brasil, eu acho ótimo isso. Temos visto na televisão casos exemplares de pessoas marginalizadas pela miséria, né? Crianças que de repente vão aí para um curso de balé, vão para um time de futebol, vão para atividades variadas aí bem orientadas, que lhes permite superar a pressão do ambiente onde estão sendo criadas e modificar o seu comportamento. Eu acho que o caminho realmente é por aí. O grande problema que eu vejo em relação a esses problemas sociais, que a gente sempre debita ao governo, né, o responsável por tudo, ele tem a sua cota de responsabilidade. Mas a sociedade também é responsável. Nós podemos notar, vemos esse movimento aí que está expresso na pergunta, deve ter uma pessoa, 2 ou 5 trabalhando. E se nós tivéssemos milhares de bauruenses, por exemplo, participando de um trabalho assim? A população, de um modo geral, é muito omissa em relação a esses problemas sociais. As pessoas, quando muito, dão uma contribuição mensal, uma obra social, bom, já é alguma coisa, mas está longe do ideal, que o ideal seria a população toda, válida, de classe média abastada, classe rica, envolver-se. Imaginemos aí a população válida da cidade de Bauru preocupada em atender crianças na periferia. Nós resolveríamos o problema, com milhares de pessoas participando, desenvolvendo iniciativas, trabalhos, é que geralmente a população ela é omissa, ela não participa. E eu fico pensando que daqui a algumas centenas de anos, sei lá, talvez milhares de anos, numa sociedade mais evoluída que vicejará na Terra, a sociedade cristianizada do mundo de regeneração, olhando para o passado e observando o nosso tempo, eles vão ficar admirados. Será que eles nunca pensaram, não imaginaram que jamais poderia haver equilíbrio numa comunidade, enquanto a legítima fraternidade não inspirasse o empenho de todos em favor do bem comum? É assim que uma sociedade realmente irá se modificar, quando houver um empenho da população válida no sentido de fazer alguma coisa. O egoísmo é o elemento predominante no coração humano, infelizmente. Então, tudo fica difícil quando nós conjugamos o verbo de nossas ações na primeira pessoa do singular. Eu quero, eu posso, eu faço. Quando aprendemos a conjugar o verbo de nossas ações na primeira, do plural, nós queremos, nós podemos, nós fazemos, beleza. Aí nós nos envolveremos mais com os problemas sociais, sem debitar a solução ao governo. Nós podemos fazer muita coisa nesse sentido, depende de nós. Falamos geralmente que espíritos de criminosos, agressivos, cruéis, são originários do umbral. O uso de aviões por nossas autoridades para assistirem a jogos de futebol e casamentos, enquanto pessoas morrem em macas em corredores de hospitais, não é um desvio, um descaso para com a população brasileira? Esses homens
devem realmente nos governar? Eles realmente nos representam? Que espíritos são esses, Richard? O problema é nós temos que levar em consideração um ditado bem antigo que diz que cada povo tem um governo que merece. E quando eu falo cada povo tem um governo que merece, no meu entender, não é a questão do voto apenas. É você votar em fulano ou ciclano, porque mudam os políticos e a situação permanece a mesma. O Congresso, a cada eleição, pelo menos 25% dos congressistas saem, entram outros 25%. Quer dizer, em 2, 3 legislaturas, muda totalmente o Congresso. E continua do mesmo tamanho. Por quê? Porque o Congresso é o povo que está no poder. Não adianta criticar os congressistas. Eles são o povo no poder. Quando o povo melhorar, nós teremos gente boa lá dirigindo a nação. Então, a revolução que se tem que fazer não é revolução política de pôr gente boa lá. Porque enquanto o povo tiver um tipo de comportamento orientado pelo egoísmo que nós conhecemos, nós vamos ter sempre políticos corruptos, desonestos, que vão tentar aproveitar no cargo que estão ocupando para proveito próprio. Então não adianta culpar, nós temos que pensar na mudança de comportamento da população. Realmente nós temos aqui no nosso país, aliás no mundo todo, espíritos que reencarnam ainda dominados por impulsos de egoísmo. Isso é quase que a totalidade da população age assim. Quando a população melhorar o seu comportamento, quando nós formos legitimamente cristãos e educarmos os nossos filhos para o comportamento cristão, nós estaremos construindo um país melhor. E os nossos políticos, que apenas refletem as tendências da população, vão ser melhores também. Então, isso é fundamental. Se nós queremos realmente um Brasil melhor, é preciso que melhoremos o nosso comportamento. Eu tenho comentado, inclusive, em outras oportunidades, a gente fala muito em cristianismo. Precisamos vivenciar o Evangelho, as pessoas precisam cumprir os ensinamentos de Jesus. Mas toda vez que eu pergunto, que a gente faz pesquisa de opinião, isso acontece muito em cursos de espiritismo ministrados nesta casa, daí eu chego e pergunto, quem já leu o Sermão da Montanha? De um grupo de 50 pessoas, 1, 2 lá, levanta a mão. Peraí, não leram? O Sermão da Montanha é a síntese do pensamento de Jesus. No sermão está contido por inteiro o pensamento de Jesus, a sua orientação, de uma forma muito singela, simples, ao alcance de qualquer entendimento. Mas se as pessoas não conhecem nem o Sermão da Montanha, e conhecer, eu estou falando, estudar, então, nem se fala. Né? Se as pessoas não conhecem, não estudam, como é que vão colocar em prática as lições de Jesus se não estão familiarizadas com elas? Por isso eu sempre falo, a educação infantil é fundamental. Nós temos que educar as nossas crianças para o Evangelho, trazer Jesus para o cotidiano. Nós gostamos de falar em Jesus nos círculos religiosos. Quem é que fala em Jesus no ambiente profissional, na rua, no círculo de atividade social? Ninguém fala. Nós temos constrangimento de falar em Jesus. Quando surge um problema na nossa casa ou no ambiente de trabalho, nós falamos assim, olha, Jesus ensina tal coisa assim, tal passagem, está bem de acordo com o que está acontecendo conosco. Quem é que faz isso? Ninguém faz, ninguém lembra de Jesus, dos seus ensinamentos, na hora do aperto, das dificuldades. Quando muito nós oramos pedindo a Ele que nos ajude, mas não oramos no sentido de que Ele nos ajude a colocar em prática o que Ele ensinou, que é onde está a solução dos nossos problemas maiores. Agora, para colocar em prática o que Ele nos ensinou, eu tenho que aprender o que Ele nos ensinou. Aí é que eu digo, nós temos que trazer Jesus para o cotidiano, aprender a conversar com os nossos filhos em termos de Jesus, fazer o Evangelho no lar, que é essa prática salutar, uma vez por semana, conversamos sobre o Evangelho, faz uma prece, um comentário sobre temas de atualidade à luz do Evangelho. Olha, está acontecendo isso assim, assim, o que é que Jesus fala? Vamos lá no Evangelho, a orientação de Jesus. Porque é nos familiarizando com o Evangelho que nós vamos ter a coragem de superar as nossas limitações para vivenciar o Evangelho. Enquanto o Evangelho estiver apenas na superficialidade da crença, enquanto nós nos limitarmos a frequentar as igrejas, os templos, os centros espíritas, para uma comunhão com a espiritualidade, à procura dos favores do mundo espiritual, nós continuaremos assim. A religião, fundamentalmente, tem que ser uma escola para nós. Não tem que procurar uma igreja católica ou evangélica ou um centro espírita para receber benefícios.
Nós temos que procurar para receber rudimentos de orientação, a base do Evangelho, saber como que nós devemos nos comportar na vida social, como devemos nos comportar no lar, como enfrentar as atribulações, as dificuldades e os problemas que estão surgindo. Enquanto nós não fizermos isso, nós não teremos um comportamento evangelizado. Enquanto a população não for evangelizada, nós teremos o caos em que nós estamos vendo. O Brasil está se precipitando no campo político, considerando que os políticos apenas refletem aquilo que a população pensa e faz por aí. Na revista Veja de hoje, Richard, Maílson da Nóbrega faz uma interessante correlação do capitalismo com vários textos da Bíblia. Será que os políticos resolveram estudar o Evangelho, Richard? Não, eu já li esse artigo do Maílson da Nóbrega, por sinal escreve muito bem, é um grande economista, colega nosso do Banco do Brasil, né? Foi funcionário do Banco do Brasil. O que o Maílson fala é o seguinte, que muita gente defende a ideia do socialismo. Socialismo, o governo comandando tudo, ninguém tem propriedade, cai no comunismo. Que isso resolveria o problema da humanidade. Não resolve, porque o socialismo, onde ele foi implantado, ele surgiu como uma ditadura do Estado. E pior, uma ditadura totalitária, aquela que impõe uma crença, que impõe um regime, uma maneira de pensar para o povo. O povo não tem liberdade nem de pensar. Não é o regime ideal. E o capitalismo, ele tem as suas vantagens na medida em que estimula a iniciativa individual, isso é fundamental em favor até da economia de um país. Se você, num regime comunista, você não tem que... Você trabalha numa fazenda, por exemplo, se você produzir, trabalhar bastante, você vai ter lá, digamos, 10 sacas de arroz por ano, e se você não produzir, não trabalhar, vai ter as mesmas 10 sacas, quer dizer, você não vai ter estímulo nenhum. Durante o regime comunista, o alcoolismo na Rússia atingiu a estratosfera. Um negócio preocupante, aliás, ainda hoje existe lá, o alcoolismo. Por causa do tipo de regime, de maneira de lidar com as coisas. E o capitalismo, por sua vez, ele estimula muito a iniciativa individual, mas favorece também o comportamento egoístico, em que o cidadão quer ganhar cada vez mais, em detrimento daqueles que ganham cada vez menos. Também não serve. Nenhum ismo resolve o problema. Comunismo, socialismo, capitalismo, nada resolve o problema. Nada resolverá enquanto o homem for egoísta. No dia em que nós não formos egoístas, nós vivemos em função do todo, do conjunto e não em função dos nossos interesses pessoais, qualquer regime funcionará. Seja o comunista, capitalismo, democracia, qualquer funciona. Quando as pessoas começam a pensar no próximo, preocupadas mais com o semelhante do que consigo mesmas. A coisa seria por aí. Você falou em alcoolismo, e há uma pergunta aqui a respeito do alcoólatra, quando chega na espiritualidade. Ele é recebido lá e também recebe tratamento? Depende muito da condição dele. Se ele for um cidadão... Às vezes a gente encontra alcoólatra, eu conheço alcoólatra, que é uma boa pessoa, um cidadão de bons princípios, mas ele, infelizmente, tem essa fraqueza e ele caiu no alcoolismo. Acabou desgraçando com a sua vida, perdeu a família, acaba desencarnando. O que vai acontecer com ele? Ele não é uma má pessoa, ele vai ser bem amparado pela espiritualidade, mas ele vai chegar lá em péssimas condições, num destrambelho perispiritual total. Ainda que ele seja amparado por instituições, porque ele é um homem que ora, é religioso, é uma pessoa boa, mas é alcoólatra. Ainda que ele seja bem amparado, ele vai estar em péssimas condições, porque o álcool desajusta o indivíduo perispiritualmente. Todos os vícios nos desajustam perispiritualmente, quer dizer, atingem o perispírito. Ele vai sofrer muito na espiritualidade, que não é um doente, ele vai doente para a espiritualidade, embora possa ser até internado num hospital, amparado, mas ele vai estar doente, vai sofrer muito. As consequências da sua inconsequência aqui na Terra, da sua viciação. Quando reencarnar, ele vai ter limitações físicas que vão atuar também como contenção da tendência para o alcoolismo, porque o vício tem esse grave problema, ele condiciona o perispírito. O alcoólatra, o fumante, o drogado, ele vai ser viciado no mundo espiritual, porque o perispírito é condicionado, não é apenas o corpo. E é por isso que nós temos tantos viciados aqui na Terra, que são obsidiados por viciados desencarnados. É até uma questão interessante essa.
O cidadão é alcoólatra, ele desencarna, ele continua alcoólatra. No mundo espiritual não há possibilidade de satisfazer o vício. Ele passa a associar-se psiquicamente com alcoólatras aqui da Terra, para que, através dessa associação, ele possa se satisfazer. O alcoólatra bebe e ele sente o prazer colado, ligado psiquicamente ao alcoólatra. O desencarnado sente o prazer como se ele estivesse bebendo junto. Daí a dificuldade em largar do vício, porque não há apenas o condicionamento físico, há também a pressão de alcoólatras ou de viciados desencarnados que querem usar o viciado da Terra como seu instrumento para se satisfazerem. Daí o cidadão sofre, enfrenta problemas. Vou me referir ao caso anterior. Esse não vai perseguir ninguém, ele vai para um hospital, vai ser tratado. Mas só que quando ele reencarnar, ele tem desajustes perispirituais que vão se refletir no corpo físico. Vai ser aquele cidadão que vai ter um fígado em pandarecos, né? Tem um problema digestivo altamente complicado, vai ter graves limitações no aparelho digestivo, ele não vai nem poder sentir o cheiro de álcool. Ele continua viciado, ele tem a tendência, mas ele não vai conseguir beber. Então, a sua limitação física, que é fruto do desajuste perispiritual, tem por objetivo conter a sua tendência ao vício. Então, assim, a justiça divina funciona assim. Não no sentido punitivo, mas educativo. O alcoólatra vai ser educado para que ele vença a tendência para o vício. Assim acontece com o drogado, pior ainda o drogado, né, que vai ter desajustes mentais muito graves, o fumante, que vai ter problemas nos pulmões e coisas semelhantes. Existe obsessão de encarnado em relação a encarnado? Como combatê-la? A obsessão de encarnado para reencarnado. Os dois, o amor, por exemplo, a paixão, aquele envolvimento passional violento, costuma-se falar que é uma obsessão, né? O cidadão só pensa nela, ela só pensa nele. Procuram aquela comunhão carnal, uma atração física violenta. Isso é um processo obsessivo, em que ambos se obsidiam. E um pensa no outro o tempo todo, né? É um processo obsessivo. Não há um momento de reflexão, de pensar nas consequências até de um comportamento. Isso pode envolver até a questão do adultério, ou pode envolver a imaturidade de jovens que se envolvem, vem uma gravidez que não estava planejada, tem uma série de problemas que podem acontecer. Então, um pai, por exemplo, que ele é muito severo com o filho, ele domina o filho, ele impõe a sua vontade, não deixa o filho ter as suas próprias opções, exercitar a liberdade, decidir a sua vida, ele é um autêntico obsessor do filho, está obsidiando o filho. Então, nós notamos que em várias situações pode haver um processo obsessivo, sim, de domínio de alguém sobre outra pessoa, na medida em que esse alguém tenha um poder mental muito forte, que é o caso, às vezes, do pai em relação ao filho, ele pode até cercear inteiramente a liberdade do filho, ser quem ele quer ser e fazer o que ele acha que é proveitoso em relação à sua própria tendência, por aí. A justiça humana é a mesma da justiça divina? Porque, em certas ocasiões, a exigência de justiça aqui na Terra mais parece uma ânsia de vingança do que propriamente de justiça. A justiça da Terra ainda é punitiva, né? Se o cidadão praticou um crime, ele vai para a cadeia. Ele vai ser punido, porque lá na cadeia, inclusive, ele não vai ter chance nenhuma de recuperação. Isso acontece muito aqui no Brasil. Em muitos países, principalmente países subdesenvolvidos, a justiça é punitiva. Joga o cidadão lá para a cadeia, ele que se dane lá, que vai sofrer, passar privações, né? A gente ouve relatos a respeito das condições de uma cadeia aqui no Brasil, de uma penitenciária, uma coisa horrorosa. E não é só aqui no Brasil, não, em outros países subdesenvolvidos. Nós vemos o caso dos corintianos, os 12 presos na Bolívia. Um absurdo, né? Que lá não teve nada de justiça, foi uma vingança contra inocentes, inclusive. Que aqueles rapazes que foram presos não tinham nada a ver com aquilo que aconteceu. E, de qualquer forma, eles não poderiam estar enquadrados num homicídio culposo, doloso, em que há intenção de matar. Quando muito, o homicídio culposo, em que às vezes o cidadão não vai nem preso, né? Quer dizer, não teve intenção nenhuma ali, foi um acidente que aconteceu. Agora, o cidadão vai para uma cadeia assim, ele ficando vários anos, como é o caso aqui no Brasil, em outros países, sem a mínima condição de recuperação, sem estudo, sem um trabalho, ele fica na ociosidade, sai de lá pior do que entrou, além da pressão do ambiente, que é um sofrimento danado.
Então, a justiça aqui na Terra, em países mais desenvolvidos, a justiça já com base nos ensinamentos de Jesus, começa a compreender que o criminoso é um doente moral, ou um doente social. Ele tem que ser tratado e não punido. Então, o objetivo tem que ser esse. Você tem que tratar do cidadão para que ele se recupere. É um ser humano, é uma pessoa da sociedade humana. E você não pode simplesmente descartá-lo. Você tem que tratar dele. E a justiça divina funciona assim. Ela não tem caráter punitivo, ela tem caráter educativo. De acordo com a lei de causa e efeito, recebendo sempre de conformidade com aquilo que fazemos, nós vamos aprendendo o que devemos e o que não devemos fazer. E o tempo de sofrimento relacionado com as consequências de nossas ações nem é definido. Olha, você vai sofrer 300 anos, ou 200 anos, ou 100 anos. Não, porque vai depender da condição da pessoa. Quanto melhor ela reagir aos impositivos da lei para cercear os seus impulsos negativos, mais depressa ela vai superar os seus desajustes. E quando ela se voltar, contrariamente ao impulso inicial para o mal, ela se voltar para o bem, mais depressa ainda ela vai se livrar dessas circunstâncias educativas da lei divina, que nos dá de volta aquilo que nós fizemos para aprendermos o que devemos e o que não devemos fazer. Desencarnados participam de passeatas? Sim. Tudo bem. Os espíritos desencarnados, em grande número, permanecem aqui na crosta terrestre e envolvidos com os mesmos interesses que caracterizam os reencarnados. Então, numa passeata, nós podemos ter, sim. Ter espíritos que querem engrossar a multidão e ter espíritos ali que querem fazer a confusão, que aproveitam desses momentos, explorando pessoas que tenham tendência à violência, à baderna, para fazer confusão. Quanto maior a confusão que eles conseguirem, mais rapidamente eles estarão dominando as criaturas aqui na Terra. Então, essas passeatas têm, sim, acompanhamento espiritual. Assim como há mentores espirituais que acompanham também, tentando conter os ânimos, inspirar os seus pupilos, no sentido de que não se comprometam num gesto ou numa atividade que possa trazer desprejuízos. Muitos desses jovens que participam agora dessas passeatas, Richard, será que eles não vieram já com a ideia de que o país seria melhor e se decepcionaram? Pode ser. Não há dúvida de que as grandes transformações sociais envolvem espíritos que reencarnam com esse objetivo. De repente, nós podemos ter no seio da população brasileira espíritos já mais esclarecidos, mais evoluídos, que venham para participar de movimentos sociais visando a mudança da mentalidade. Não é simplesmente a mudança do sistema político, não é simplesmente por ordem no sistema político, mas melhorar as condições da própria população. Eu acho que é muito mais importante do que nós estarmos reagindo aos desmandos do governo, seria nós participarmos de iniciativas que visam atender a população carente, que desenvolvam em nós a vocação de servir e onde possamos dar exemplos para outras pessoas de que a solução para os problemas humanos está no espírito de serviço, não está na revolução, está no empenho de servir, de trabalhar, formando uma corrente imensa de pessoas interessadas em vivenciar o Evangelho. Beleza, fazendo assim, nós estaremos agindo de uma forma muito mais produtiva em favor de um Brasil melhor do que simplesmente fazer agitação popular. Não sou contra, acabei de falar que não, né? Mas eu acho que mais eficiente do que a agitação popular é o comportamento da população, procurando cumprir com seus deveres, sobretudo o dever maior, que é o da solidariedade, de fazermos ao próximo o bem que gostaríamos nos fosse feito, como ensinava Jesus. Ainda há pouco, respondendo uma questão sobre a infância desvalida na periferia, né, que pode ter tendências ao crime, ainda foi comentado, né, a pessoa que fez a pergunta está num movimento aí de ajudar as crianças através de uma iniciativa artística. Beleza, eu acho beleza. Aquilo que eu falei, se todos nós nos envolvêssemos, se todos nós participássemos de campanhas dessa natureza, não é só dar contribuição, não, mas arregaçar as mangas, vamos lá, resolveríamos os problemas. É que a população, de modo geral, cada um está cuidando de si, e o resto que se dane. É na base da orientação egoística do comportamento, que ainda caracteriza a humanidade, não é o brasileiro, não, caracteriza a humanidade.
Qual a origem da causa e efeito? Que bela pergunta. Origem. Não tem origem da causa e efeito. A causa e efeito é um princípio, segundo o qual o que nós fazemos vem de retorno para nós. É um princípio divino. É uma lei de física, inclusive. Causa e efeito define leis de física e define também leis morais que regem a nossa evolução. É o que você faz, volta. Eu sempre lembro aquela figura do boomerang, aquele brinquedo australiano que é uma espécie de forquilha, que a gente joga, ele vai lá adiante e volta, né? As nossas ações são assim, é como se você estivesse o tempo todo, durante 24 horas, jogando a forquilha, né? Que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Vai e vem, né? Você pensa o bem, vem o bem para você. Você pensa o mal, vem o mal. Isso é tranquilo. E é nesse jogo de causa e efeito que nós vamos aprendendo o que devemos e o que não devemos fazer, colhendo as consequências das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Aos poucos nós iremos compreendendo que o caminho mais curto em favor de uma vida melhor é realmente o Evangelho. Você respondeu a uma pergunta sobre castigo de Deus, e dizendo que nós fomos criados para o bem, fomos moldados para o bem, e que a justiça de Deus é educativa e não punitiva. A pessoa quer que você repita essa resposta. Eu acho que já comentei isso, inclusive, Sidney, já foi comentado, né, numa pergunta anterior, a respeito da justiça divina, tendo sempre o sentido educativo, não punitivo. Ela visa corrigir e não vingar-se daquele que faz a coisa errada. Gostaria de saber como ficam os espíritos dos animais quando desencarnam. Cães, gatos, cavalos, animais domésticos. Segundo está no livro dos Espíritos, esse princípio espiritual que anima os animais, poderíamos chamar a alma do animal, alma entre aspas, né, porque é um princípio. O animal ele não tem o pensamento contínuo, nem o livre-arbítrio, consequentemente ele não é um ser pensante, não é um espírito. Mas é o princípio espiritual que desencarna. Segundo está no livro dos Espíritos, os animais não tendo pensamento contínuo, eles não tendo a visão, a possibilidade de visualizar onde estão e o que devem fazer, eles logo reencarnam. Eles são trazidos pelos mentores espirituais, dentro do automatismo da natureza, eles são encaminhados à reencarnação, pouco depois da sua desencarnação. Já André Luiz, na sua obra, ele demonstra que os animais superiores, por exemplo, o cachorro, o cachorro golfinho, o elefante, o cavalo, eles já têm o princípio espiritual mais desenvolvido e tendem a ficar mais tempo na espiritualidade. De tal forma que André Luiz descreve que esses animais muitas vezes ajudam os espíritos nas incursões umbralinas para algumas atividades desenvolvidas, principalmente nas regiões umbralinas. Mas, normalmente, em linhas gerais, o princípio espiritual que anima os seres inferiores da criação, seja um vegetal, seja um animal, eles voltam logo ao processo reencarnatório. Primeiro foram os estudantes, depois os médicos, depois os gays, depois as lavadeiras. E agora à noite, Richard, há um movimento em Porto Alegre de desempregados que foram alijados do seu emprego porque foi proibida a retirada de areia de um determinado rio. O movimento está se alastrando como rastilho de pólvora? Está o perigo, mora aí. Né? Se a coisa crescer demais, e a gente nota que o governo está tentando tomar medidas, né? O Congresso, inclusive, leis que estavam engavetadas, vieram a lume e já foram aprovadas. Havia algumas coisas que não interessavam a economia da população, também já foram engavetadas. Então, acho que o governo está tentando fazer alguma coisa, até mesmo pela pressão da população. Agora, o perigo é essa reação popular crescer como um rastilho de pólvora. Isso é muito perigoso. Então, começam a aparecer as reivindicações e vão se multiplicando. Isso daí pode gerar consequências funestas. Aí é que eu acho que nós devemos orar muito. Orar, todos nós, fazer um movimento de orações envolvendo as religiões de um modo geral, orar muito, que as nossas vibrações possam neutralizar
determinadas tendências inferiores que ainda caracterizam considerável parcela da população e neutralizar também a influência de espíritos obsessores que, querendo se aproveitar dessa situação, estão aí semeando a discórdia. O movimento reivindicatório é muito bom, mas dentro de determinados limites. Se começa a se generalizar, nós vamos ter uma situação muito difícil para o nosso país. Na Veja da semana passada saiu uma manchete. Então funciona? O caminho é esse? Referindo-se à movimentação rápida do Congresso e do governo executivo para resolver problemas que estavam sendo reivindicados nas ruas. Esta movimentação do governo não está funcionando como estímulo para novos movimentos? Não, isso aí é uma onda. Eu entendo que esses movimentos reivindicatórios eles surgem como uma onda, que ela vai tender a crescer, mas ela vai acabar arrebentando na praia. Ela vai chegar no momento que ela vai se esgotar. O perigo é ela crescer demais, né? Porque daí, se ela cresce demais, nós vamos ter graves problemas. A gente nota que alguns movimentos reivindicatórios estão partindo para o cerceamento da liberdade das pessoas. A gente vê os caminhoneiros, por exemplo, paralisando o trânsito nas estradas. É um negócio complicado, né? Uma coisa é você fazer uma passeata e procurar fazer reivindicações ou chamar a atenção do governo. A outra é você paralisar uma estrada por onde transitam milhares de pessoas. Tivemos até morte de um caminhoneiro que quis furar esse bloqueio. Daí não dá. Quando esses movimentos eles querem impor-se com determinadas medidas coercitivas, daí estão entrando para o desvio. Isso daí não. Uma coisa é você reivindicar, a outra é você usar de violência, que é o que está acontecendo envolvendo alguns desses movimentos. Isso não é interessante. A questão da greve, por exemplo, a gente vê a greve é um movimento salutar. É um movimento que pode promover mudanças e até atender aos anseios daquela classe que está partindo para a greve. Mas a greve também tem que tomar cuidado. Hoje a própria lei prevê que, de repente, uma parte dos grevistas deve trabalhar. Um transporte público, por exemplo, não pode ser totalmente interrompido. Me parece que, pela lei, 40% dos veículos devem continuar transitando. Aqui em Bauru, por exemplo, parou tudo, né, contrariando a própria lei. Daí, quando nós cometemos excessos, nós podemos gerar prejuízos para a própria população. Ao invés de atender às necessidades da população, podemos piorar mais ainda a situação. Tudo que se faz com violência, com agressividade, com o cerceamento da liberdade individual, não funciona bem, traz prejuízos. Não há caminho para a paz, diz Gandhi. Pensemos bem nisso, não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Você tem que estar em paz e fazer a coisa em paz para que você consiga a paz. Dizem que o verdadeiro plebiscito ocorrerá no ano que vem, das eleições de 2014. Será que o povo não vai esquecer? Eu acho que os espíritos não vão deixar. Mas é aquilo que eu já comentei, gente. Não adianta nós pensarmos na próxima eleição, agora nós vamos pôr gente boa lá. A gente que nós vamos pôr lá é gente brasileira. Enquanto o povo não melhorar o seu comportamento, a sua maneira de ser, enquanto o evangelho não prevalecer nos corações, não adianta mudar. Aquilo que eu comentei, a cada 3 ou 4 legislaturas, o Congresso muda por inteiro, quase. E continua do mesmo tamanho. Porque nós estamos tendo o povo lá mandando. Então, enquanto o povo não melhorar, nós não vamos melhorar a condição dos políticos. Então, depende do povo. Por isso que eu digo, o caminho é o da educação do povo, do empenho, do estudo, da conscientização, da vivência evangélica, e tudo que nós podemos fazer de melhor é dar o exemplo, através do nosso esforço, da prática do bem, a integração em movimentos que visem atender a pobreza, a educação do povo, a orientação, enfim, dar a nossa contribuição. Porque na medida em que essa onda, essa seria uma onda ótima, né? Já pensaram a onda de viver o Evangelho? Vamos fazer uma onda aqui, minha gente. Todo mundo vai viver o Evangelho. Vamos estudar o Sermão da Montanha, colocar em prática o que Jesus ensinou. Fazer uma grande onda, vai começar aqui no centro, vai se estender para o Bauru, vai se estender pelo Brasil, beleza. Teríamos um povo cristianizado e governos maravilhosos, capazes de promover o bem-estar e o progresso da nação, sobretudo o bem-estar da população. Estou iniciando a minha caminhada no Espiritismo. Tenho lido algumas obras muito boas, indicadas por pessoas esclarecidas no Espiritismo.
Porém, tem-me pesado a impressão de barganha com os atos de bondade a que sou convidada. Imagino que isso possa se dever à minha pouca instrução, o meu pouco amor e a minha pouca fé. Comente, por favor. Eu diria que a vocação de servir começa no interesse de receber. Em princípio, nós somos mercadores, é verdade. O Espiritismo fala, você tem que praticar caridade, tem que dar plantão no albergue, você tem que atender na creche, você tem que trabalhar para que você possa sarar, para que você possa superar o seu problema, para que você possa ser feliz. Então, eu vou participar, vou fazer alguma coisa, vou dar uma contribuição mensal à obra assistencial, vou trabalhar por interesse, porque me falaram que eu tenho que fazer isso para eu viver bem, senão não vou viver. Então, realmente, nós agimos como mercadores. A gente está vendendo um produto, que é a prática do bem, para que nós sejamos felizes. Mas eu começo assim mesmo. Se nós somos movidos pelo egoísmo, o primeiro interesse é o de receber. Agora, começa no interesse de receber, lá no outro extremo, nós vamos cair na vocação de servir. Eu diria que há 3 etapas nesse particular. Num primeiro momento, você trabalha porque você quer receber benefícios. É a primeira etapa. A segunda etapa, você trabalha por consciência de dever. Isso acontece com muitos religiosos. Ele não está pensando em ser premiado, em resolver seu problema, não está pensando em nada. Ele está fazendo aquilo porque ele tem consciência de que deve fazer. Ele faz por dever. Eu vejo muita gente assim, no próprio meio espírita, católico, em todos os meios sociais, até onde não há religião, a gente vê pessoas que se sentem compromissadas, sentem que precisam fazer alguma coisa. Isso é uma coisa de dever. Elas já despertaram para isso. Elas não estão interessadas em receber benefício. E na última etapa é a vocação de servir. Você pega um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Albert Schweitzer, um São Francisco de Assis, um Eurípides Bassanufo, esses espíritos que pontificam no campo da verdade e do bem, eles são naturalmente bons, né? Eles servem por vocação. Eles não estão pensando em receber benefícios, nem o fazem por consciência de dever. Eu diria que eles o fazem por amor. Eles têm amor pela humanidade. Então, eles se dedicam inteiramente. A dedicação integral pede amor. Quem tem amor, se dedica integralmente. É por aí. Então, não nos preocupemos. Em princípio, é isso mesmo. Eu estou lá trabalhando, me falaram que eu preciso trabalhar para sarar de um problema que me aflige, para botar a ordem na minha família, para acalmar as minhas inquietações. Beleza, comece por aí, você está no bom caminho. Não faz mal o que você está fazendo por interesse. Um dia você vai acabar fazendo por consciência de dever, e lá adiante acabará fazendo por amor. Qual a sua opinião, Richard, como espírita, a respeito da criogenia? O fato de se congelarem corpos, na esperança de um dia a ciência trazê-los de volta, a exemplo das mumificações. Há um empresário americano que ele dizia que ninguém perderá dinheiro investindo na ingenuidade do povo. O povo é muito ingênuo. E a criogenia é fruto da ingenuidade do americano. A criogenia, me parece, só tem nos Estados Unidos. Aí o cidadão morre, e quando ele está nas vascas da agonia, está morrendo, congela. Ele deixa guardado lá 100 anos. Daqui a 100 anos a ciência vai ter condições para ressuscitar aquele corpo e fazer o cidadão sarar da moléstia que determinou a sua morte. É incrível, né? O cidadão, às vezes, é rico, ele deixa uma fortuna, porque tem que pagar, isso custa caro a beça, a criogenia. Então, ele deixa ali um patrimônio já em disposição testamentária para pagar a empresa durante 100 anos ali, até que haja condições para a ciência revivê-lo. Agora, o detalhe que eu acho inacreditável: há aqueles que têm menos dinheiro, não têm muito dinheiro para pagar, então eles congelam apenas a cabeça. Parece brincadeira, mas é verdade. Cortam a cabeça do cidadão e congelam, considerando que daqui a 200 anos vai haver condições para ligar aquela cabeça num corpo vivo e fazer o cidadão reviver. Daqui a 200 anos ele revive. É uma bobagem muito grande, não tem condição nenhuma.
até porque, consumada a morte, o espírito, ele é desligado, ele vai cuidar da vida, ele vai para o umbral, vai sofrer as consequências das bobagens que ele fez aqui na Terra, vai reencarnar, não há a mínima possibilidade, nem daqui a 1000 anos, de você pegar um cadáver que já se passaram tantos anos como cadáver, embora congelado, e vai reviver. Isso aí é a história da carochinha. Não é um prenúncio assim da futura ciência? É, beleza. Uma bela fantasia. Aliás, eu acho uma lástima o cinema atualmente, ele está infantilizado, né? É incrível. A gente olha, não dá nem vontade de ir ao cinema mais. Só bobagem. Só temas infantis, os super-heróis agora estão em moda, né? É o Batman, é o Homem-Aranha, é o Super-Homem. Incrível, o Hulk. E o povo vai e fazem aqueles espetáculos pirotécnicos. E o Frankenstein também, né? Agora tem o Frankenstein moderno, que consegue reviver. É uma bobagem, bobagem. É uma lástima, podiam fazer coisas tão interessantes no cinema, estão fazendo uma infantilização do cinema. Raramente você vê um filme hoje que realmente traga uma mensagem, seja um filme de cunho edificante, esclarecedor, não é só fantasia, coisa de gibi. Né? Os gibis estão indo para o cinema. Em caso de tratamento espiritual, é mais aconselhável procurar um hospital espiritual ou apenas os passes já são suficientes? O hospital espiritual? Qual hospital? Nós não temos um hospital espiritual, nós temos hospitais psiquiátricos espíritas, onde fazem trabalhos lá de desobsessão. Mesma coisa que você pode fazer num centro espírita. Aqui a pessoa, por exemplo, se vem para o centro, a gente sente que ela está com algum problema espiritual, vai fazer o tratamento magnético. Se ela está com depressão, tem o tratamento específico para depressão. Se ela está obsidiada, levamos o trabalho para uma orientação espiritual, trabalho de desobsessão. Então, todos os recursos espirituais são mobilizados em favor das pessoas que procuram o centro. Aliás, os médiums sempre transmitem informações da espiritualidade, dizendo que aqui o centro é um grande hospital. Ele tem vários departamentos, tem vários andares, eu digo espiritualmente falando. No plano espiritual, onde várias atividades são desenvolvidas em favor da saúde daqueles que procuram o centro. Quando nós vamos embora e fecha o centro, a atividade espiritual continua aqui no salão, em outros departamentos. Né? Espiritualidade, quem lê um pouco da obra de André Luiz, vai verificar que a quantidade de espíritos desencarnados em estado de perturbação é maior do que a dos espíritos encarnados. Há multidões por aí, que são beneficiadas em trabalhos específicos que são realizados pela espiritualidade, principalmente num centro espírita, onde a gente trata da questão relacionada com influências espirituais, no intercâmbio com o além, assim, numa visão bem mais clara e objetiva das realidades espirituais do que aquela que nos é apresentada pelas religiões tradicionais, que são especulativas, não tem uma visão do que é a realidade espiritual. Tony Ramos vai viver a figura de Getúlio Vargas num filme no ano que vem, em comemoração aos 60 anos do seu desencarne. Richard, será que esse personagem não poderia estar por trás desses movimentos, insuflando-os? Coitado do Getúlio Vargas. Ele foi um presidente populista, bem intencionado, populista, fez coisas boas, fez coisas más, estará lá no mundo espiritual. Eu me lembro que eu era menino ainda, logo depois da morte de Getúlio, em reuniões mediúnicas, o meu tio, João Simonetti, que foi fundador da rádio aqui em Bauru, que trouxe a televisão, foi um grande pioneiro, ele realizava uma reunião mediúnica, ele era muito amigo de Getúlio Vargas. E ele tinha livre ingresso lá no Palácio, né, no Catete, lá no Rio de Janeiro, era amigo do Getúlio, o Getúlio ficou hospedado na casa dele. E meu tio sentiu muito a morte do Getúlio, né? Era um grande amigo. O Getúlio, como sabemos, ele se suicidou, aparentemente para evitar uma guerra civil. De qualquer forma, foi um suicida. E diz meu tio que ele se manifestou algumas vezes lá numa reunião que era realizada lá na casa do meu tio. Eles faziam uma reunião, tinha vários médiuns, inclusive meu pai participava também como médium. E o pessoal dizia que o Getúlio se manifestou algumas vezes, em estado de perturbação muito grande, em face do suicídio, né? Embora
aparentemente tenha sido um suicídio para evitar o derramamento de sangue, mas ele lamentando muito o que tinha feito e sabendo que ele tinha um caminho muito grande a percorrer até superar as suas próprias limitações. Quer dizer, é um espírito do bem, não era um espírito do mal. E nem acredito que ele esteja insuflando esses movimentos no sentido da rebeldia. Ele pode estar até trabalhando pela população brasileira e de outras formas, talvez até reencarnado, né? Já se passou tanto tempo, o Getúlio pode até ter reencarnado, nós não sabemos. Penúltima pergunta. Sou frequentador do SEAC, mas gosto muito de ir a uma casa de oração cuja linha é da Umbanda. Queria algum comentário seu. Tudo bem, o Espiritismo é a doutrina da consciência livre, você pode vir aqui na Igreja Católica, no templo evangélico, no templo de Umbanda, não há problema nenhum para a pessoa que quer ir, vai. Só que nós temos que considerar que os princípios são diferentes. A Umbanda tem o fenômeno mediúnico indisciplinado, ela não tem esse disciplinamento de um livro dos médiuns, que estabelece um intercâmbio com o além, sem recursos exteriores, né, sem práticas exteriores. Na Umbanda tem muito de artificialismo, de prática exterior, e se desvia muito daquilo que se considera um legítimo intercâmbio com o além, legítimo e proveitoso. Então, eu não aconselharia a pessoa que frequenta o Espiritismo, fique aqui. Não tenho nada contra a Umbanda, vejam bem. Não estou achando que seja uma coisa ruim, mas o modus operandi é diferente. A maneira de ser lá é totalmente diferente daquilo que se faz num centro espírita. Não estou dizendo que seja mal o que se faz lá, mas é diferente. Então, eu não aconselharia ninguém a pôr o pé nessas duas canoas. Ou você seja um bandista, um bom umbandista frequente, leve a sério, ou seja espírita, um bom espírita, leve a sério. Já que o espírito não regride, por que há alguns menos esclarecidos que insistem em investir sobre nós que seguimos Jesus? Essa questão de pessoas que combatem o religioso, aquele leva a sério, hoje, inclusive, nós temos um desafio maior. Você querer ser cristão o tempo todo, você não vai ser levado para as feras famintas, não vai ser levado para se transformar em tocha viva no ciclo romano, mas você pode enfrentar o riso, o escárnio das pessoas. É religioso, é bobo, né? Maria vai com as outras, não tem reação. Isso pode acontecer. Aliás, o apóstolo Paulo já dizia sabiamente que o cristão verdadeiro será considerado pelas pessoas, de um modo geral, como um louco. E ele dizia, abençoada a loucura do Evangelho, de você vivenciar realmente os princípios cristãos. E aqueles que combatem vão verificar um dia, ao desencarnarem, que a verdadeira loucura está no seu comportamento, distanciado das diretrizes do Evangelho, que nos indicam o caminho mais acertado para que possamos cumprir com os nossos deveres e nos habilitarmos a uma situação melhor para o nosso espírito. Seria por aí. Jesus nos abençoe.